Boa tarde a todos e a todas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária, primeira sessão extraordinária da primeira convocação extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, convocada com pauta única para discussão e votação em turno único do projeto de resolução 001/2021. Discussão e votação em turno único pelo processo nominal do projeto de resolução 1 de 2021, que dispõe sobre a apreciação e o cumprimento do artigo 53, parágrafo 2º, combinado com o artigo 27, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal, e do artigo 42, parágrafo 2º, da Constituição Estadual, em atendimento à decisão da excelentíssima senhora juíza federal substituta Janaína Cassol Machado, da Primeira Vara Federal de Florianópolis, nos autos número 5014437, dígito 42.2020.4.04.7200/SC. Em discussão, com a palavra pelo tempo de até 5 minutos, solicito aos senhores deputados, quem queira se inscrever para a discussão do tema. Em tempo ainda, registro o texto da resolução aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Ficam sustadas e revogadas a prisão preventiva e as medidas cautelares decretadas pela Primeira Vara Federal de Florianópolis nos autos número 5014.437, dígito 42.220.4.04.7200/Santa Catarina/SC. Artigo 1º. Ficam sustadas e revogadas nos termos do artigo 53, parágrafo 2º, combinado com o artigo 27, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal, do artigo 42, parágrafo 2º, da Constituição Estadual, e com fundamento no firmado pelo Pleno do Colégio Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, número 5526, 5823, 5824 e 5825, a prisão preventiva, abro parênteses, item 8.1 da decisão judicial, fecho parênteses, e as medidas cautelares, abro parênteses, item 8.3, a linha A e B da decisão judicial, fecho parênteses, decretadas pela Primeira Vara Federal de Florianópolis em desfavor do excelentíssimo senhor deputado Júlio Garcia, aplicando-se-lhes idêntica disposição a eventuais decisões judiciais decorrentes dos mesmos fatos referentes à Operação Alcatraz e seus desdobramentos. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões. Este é o texto do projeto de resolução. Em discussão. Senhor presidente, deputado Ismael. Boa tarde, deputado Ismael dos Santos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. A gente lamenta ter que começar o ano com uma temática deste naipe, mas é a nossa missão e vamos lá. De modo muito sucinto, né, e aqui falo também como membro do PSD, do qual o deputado Júlio Garcia faz parte, é evidente de que se trata de um desdobramento da Operação Alcatraz, não há nenhum fato novo. Se fala em suspeita, em especulação, alega-se flagrante delito, crime inafiançável, e todos nós sabemos, e acho que eu acompanhei pelo menos aí o debate da CCJ, não é? Só o TRF4 poderia determinar esta penalidade e não uma juíza de primeira instância, data vênia, não é? Sem nenhum demérito, aí uma juíza substituta. Mas eu quero apenas enfatizar aqui o que foi nos colocado pela juíza na página 635, quando a própria juíza anota que, abro aspas, a prisão não tem relação com o atual cargo de deputado estadual, nem com o status de presidente da Alesc. Ora, senhor presidente, senhores deputados, diante dessa afirmação da própria juíza, eu creio que este precisa ser o tom, né, do julgamento que vamos fazer nessa tarde. Portanto, meu voto já de forma muito antecipada é pela
efetiva inocência no processo do deputado Júlio Garcia e não há efetivamente nenhuma razão para essa prisão domiciliar. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, Milton Alves. Deputado Laércio, senhor presidente. Deputado Milton Alves, na sequência, deputado Laércio Schuster. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós acompanhamos muito de perto, inclusive tendo a oportunidade de conversar com a defesa do deputado Júlio Garcia, com o advogado em questão, e ele podendo esmiuçar toda essa decisão controversa da juíza, com todo o respeito, mas trata-se de uma comprovada ação inconstitucional, totalmente inconstitucional e sem fundamento algum, né? Não se pode permitir, e principalmente entes políticos que hoje vivem uma perseguição muito grande por alguns membros do judiciário, possam ser tratados dessa forma. Não existe um flagrante delito, não existe um fato novo que pudesse determinar a prisão, e muito menos essas medidas cautelares num final de mandato de um presidente de uma casa legislativa, de um poder legislativo como é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, o nosso voto aqui hoje é simplesmente para restabelecer a justiça. Não há uma condenação, existe uma denúncia. E todos têm direito à defesa e ao contraditório. E o deputado Júlio Garcia não oferece, além de não ter o flagrante delito, que seria o pressuposto para o mandado de prisão preventiva, não oferece nenhum risco à sociedade ou à investigação. Então, o nosso voto aqui hoje, e aí eu queria parabenizar o voto do deputado Kennedy Nunes, que foi bastante preciso em todos os seus preceitos constitucionais, e essa casa tem que seguir, porque é uma casa de leis, restabelecer a normalidade e com o tempo, e com a defesa do deputado Júlio Garcia, com certeza a verdade se esclarecerá. Mas é arbitrário, é algo que impressiona a todos nós, e muitas vezes a gente se faz a pergunta, poxa, parece que existe em certos momentos, e eu passei por isso no ano passado, existe uma condenação prévia por determinados membros do Ministério Público e Judiciário, e principalmente da imprensa, da mídia, que condena pela denúncia. E isso precisa ser mudado, senhor presidente. E, por esse motivo, eu quero declarar aqui o meu voto em favor do relatório na íntegra do deputado Kennedy Nunes, para que nós retornamos a fazer justiça através da Assembleia Legislativa, nesse caso que foi realmente uma deflagração, uma condenação antecipada de um cidadão catarinense, de um líder político, de uma vida de décadas na vida pública, sem até esta investigação ter passado por nenhum constrangimento ou nenhuma denúncia que pudesse macular a sua história política, a sua vida pública. Por isso, o meu voto é favorável ao relatório do deputado Kennedy Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem, deputado João Amin. Questão de ordem, deputado João Amin. Eu apresentei um requerimento de votação em separado e eu gostaria de frisar aqui que tanto o deputado Lima, deputada Ana Campagnolo e deputado Alba, que me dão a oportunidade de fazer essa discussão, não necessariamente são a favor do mérito desse requerimento,
e faço a interpretação de que o deputado Ivan Nats, ele, como já discutiu anteriormente na CCJ, é a favor, já que me permitiu fazer essa votação, esse requerimento, eu gostaria de fazer a discussão do meu requerimento para tentar explicar aos parlamentares a minha posição sobre o tema. Ok, deputado, eu já recebi o requerimento de Vossa Excelência e, na sequência, após as discussões, eu vou lhe permitir que você possa expor o seu requerimento. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Laércio Schuster. Colega presidente Mauro, também colegas deputados e deputadas, eu vou ser bastante prático, como fui hoje na reunião da mesa diretora, que nós estamos, infelizmente, diante de um fato, como colocou muito bem o deputado Milton Obos, que, infelizmente, nós precisamos mostrar, nesse momento, para o povo catarinense, que o nosso parlamento ele precisa resgatar, restabelecer a sua autonomia. Eu tenho convicção, né, que nós estamos diante de um fato que ele beira a inconstitucionalidade, ele beira a arbitrariedade, onde, infelizmente, e aqui com muito respeito, né, a decisão da juíza de primeiro grau, apenas a Constituição nossa diz isso, que o TRF4 que poderia tomar a atitude que a nossa juíza tomou, né? Eu acho que é o momento nosso do parlamento de termos coragem de restabelecer a justiça, porque não há nenhuma condenação contra o deputado Júlio Garcia, existe apenas uma denúncia, o deputado tem, através dos seus advogados, buscado apresentar o seu direito de defesa, também ele tem o seu direito à presunção de inocência. Então, nós, enquanto parlamentares, nesse momento triste, né, para a nossa atuação parlamentar, precisamos resgatar, restabelecer a justiça e a autonomia do nosso parlamento. Porque o pedido, para mim, infelizmente, da prisão, né, do deputado Júlio Garcia, essa medida precisa ser revogada porque ela é extremamente inconstitucional, porque não existe, né, a ausência de flagrante delito. Então, eu também, de maneira muito sucinta, com muita certeza do meu voto, eu voto a favor do relatório do deputado Kennedy Nunes na sua integridade. Presidente, deputado Zé Milton. Ainda em discussão, com a palavra, o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, colegas deputados, senhoras deputadas, é só ressaltar e frisar que, primeiramente, é muito importante, nesse momento, destacar que o objeto que nós estamos analisando da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ele restringe-se estritamente aí a regularidade da prisão em flagrante por crime inafiançável, bem como sobre as medidas cautelares constantes na decisão da primeira vara federal de Florianópolis. Muitas pessoas, às vezes, acham que estão julgando. Não, o julgamento será feito com a defesa do advogado, depois ao processo, até porque nós não temos acesso ao processo. Ele ainda está tramitando na justiça. Portanto, chamar a atenção para essa questão e que a decisão não reflete de modo algum prejuízo ao julgamento pela existência de autoria e materialidade, né, do ilícito através do parlamentar. Ou seja, uma eventual condenação ainda poderá ocorrer no âmbito do Poder Judiciário, que é o poder competente para isso, de acordo com o seu trâmite normal. E dizer também que a deliberação de hoje promove aí a proteção institucional do parlamento catarinense e ao livre exercício do mandato parlamentar, além, é claro, de salvaguardar a imunidade do deputado estadual, que necessariamente está, desde a sua diplomação, tutelado pela Constituição, em somente sofrer constrição e liberdade mediante flagrante e arrimada em prova inconteste de cometimento de crime inafiançável, coisa que não ocorreu, né? Não há um flagrante delito, a sentença, o pedido de prisão foi feito em 9 de dezembro, isso
demonstra só nesse pedido que inexiste aí a questão do flagrante ou de que seja uma questão também inafiançável que justificaria daí sim a prisão. E por fim, presidente, eu quero aí, claro que em homenagem também aos valores mais caros em que se fundou a nossa democracia, bem como nas garantias de cada cidadão e também de um deputado estadual, do contraditório e da medida da ampla defesa. O voto, né, pela revogação da prisão e das medidas cautelares aplicadas aqui, no caso ao deputado Júlio Garcia, deixando claro que a análise sobre o mérito das denúncias, elas serão feitas pelo Poder Judiciário. É muito difícil, né, prender uma pessoa sem que antes tenha se julgado, principalmente uma liderança, um deputado estadual, como também um cidadão comum, sem que isso seja necessário. Portanto, eu quero aqui também acompanhar, né, declarar que vou acompanhar o voto do relator, do deputado Kennedy Nunes. Era isso. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, deputado Alba. Deputado Alba, antes de Vossa Excelência, quero registrar com muita alegria a presença na sessão da deputada Tati Teixeira, que está estreando na sessão de hoje. Seja bem-vinda, deputada. Agora sim, com a palavra, deputado Ricardo Alba. Deputado Mauro, também me inscrevo. Senhor presidente, deputado Marcos Vieira. Deputada Marlene. Também. Deputado Volney Weber, senhor presidente. Para ajudar, senhor presidente, deputada Marlene, deputado Marcos Vieira, deputado Macir Sopelso e deputado Volney Weber. Eu estou registrando aqui, só um pouquinho, um de cada vez. Deputado Marcos Vieira, deputada Marlene, deputado Sopelsa e deputado Volney, isso? Perfeito. Com a palavra, deputado Gessé também, por favor, presidente. Deputado Gessé, escrito também. Senhor presidente Mauro, quem fala é deputado Silvio Dreve, quero me inscrever também. Sim, deputado, seja bem-vindo também ao retorno a esta casa. Grande abraço aí. Obrigado, presidente. Deputado Mocelin também. Deputado Mocelin, inscrito, Vossa Excelência também. Agora sim, deputado Ricardo Alba. Senhor presidente, acompanho, voto na sua totalidade o relatório do colega deputado Kennedy Nunes, acompanho na sua totalidade, haja vista que a Constituição é clara, artigo 53, parágrafo 2º, não há sentença condenatória contra o deputado, né? Então, ele não pode ser tolhido da sua atividade parlamentar se não há nenhuma condenação nesse sentido. Então, acompanho a totalidade, a integralidade do voto do deputado Kennedy Nunes. Deputado Mauro, me inscreva, por favor, deputada Ada. Vossa Excelência, está escrita deputada Ada De Luca. Com a palavra, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, no início da tarde, quando participava da reunião de líderes, eu prestei muita atenção na fala da procuradora da Assembleia Legislativa. E nessas últimas 24, 30 horas, eu li praticamente quase 400 páginas de toda a decisão. Eu concordo plenamente com o relatório e voto do deputado Kennedy Nunes, até porque o Supremo Tribunal Federal já deliberou sobre a matéria e há uma usurpação de competência do Judiciário em cima do Legislativo, no sentido de fazer com que o presidente Júlio seja afastado da presidência e, mais ainda, do seu mandato. Um mandato popular, um mandato outorgado pela população. Não tenho dúvida de que esta casa, no dia de hoje, quero crer que poderá resgatar a liberdade do presidente Júlio Garcia, bem como restituir a presidência e devolver a ele o mandato eletivo, o mandato que a população lhe conferiu. Não tenho dúvida nenhuma que o meu voto será no encaminhamento da aprovação da matéria, concordando plenamente
com o relatório e voto do deputado Kennedy Nunes aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Era a minha manifestação inicial. Com a palavra, a deputada Marlene. Boa tarde, nobres deputados, nobres colegas. Eu também concordo com o parecer do deputado Kennedy Nunes, mas eu acho que cabe esclarecer aqui que nós não estamos discutindo o mérito do processo, né, do processo judicial. Isso compete ao judiciário, né? O processo segue o seu rito, ele será julgado nas instâncias devidas e principalmente com amplo direito à defesa, né, sem uma antecipação de condenação, que é o que está sendo feito. Então, eu acho que o que nós estamos decidindo aqui é que se atenda à Constituição Federal, como já foi falado aqui, da mesma forma a Constituição Estadual, né, no seu no seu parágrafo 2º e artigo 42, e por isso que para que se restabeleça, né, aliás, para que a prisão seja revogada, a prisão do deputado Júlio, porque não existem pressupostos nem legais, né, para uma prisão em flagrante, não houveram fatos novos. Então eu acho que o que nós temos que fazer é isso, fazer com que se atenda à Constituição. Então eu voto a favor do parecer do deputado Kennedy Nunes, na sua integralidade. Com a palavra, o deputado Moacir Sopelsa. Então, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero primeiro cumprimentar o deputado Kennedy Nunes pelo relatório e cumprimentar também os deputados que me antecederam. O direito de defesa das pessoas, ele é constitucional. Nós não podemos condenar ninguém antes do julgamento. E eu acho que a Casa hoje vai dar uma demonstração do nosso poder, do poder constituído, do poder de um parlamento constituído por votos democráticos de cada eleição. De 4 em 4 anos, muitos de nós colocamos o nosso nome para ser julgado. Muitos colocam o seu nome para ser julgado num primeiro mandato. O relatório do deputado Kennedy Nunes, na minha modesta opinião, restabelece os direitos constitucionais. Nós somos poderes harmônicos, mas poderes independentes. Prender uma pessoa sem que haja o flagrante, e essa pessoa está presa em casa devido à pandemia que nós estamos vivendo. Se não estaria presa em uma cadeia. Pedir o afastamento nas medidas cautelares, pedir o afastamento da presidência da Casa, do deputado Júlio Garcia, e o afastamento do seu mandato, sem que o processo seja julgado, essa Casa não pode admitir. Nós devemos exercer o nosso direito de cidadão e o direito que nos foi concedido através do voto que nós recebemos para representar as pessoas no Parlamento catarinense. Por isso, deputados e deputado Mauro e deputadas, o meu voto é favorável ao relatório do deputado Kennedy Nunes. Obrigado. Com a palavra, ordem, presidente. Ney Weber. Também peço inscrição. Deputada Luciane Carminati. É para escrever, Vossa Excelência? Inscrita, deputada. Agora sim, deputado Volney Weber. Presidente, também estou escrevendo. Deputada Tati, escrevendo. Deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos companheiros deputados, deputadas. Realmente, estamos começando aí um ano
bastante atípico, né? Antes nunca vivenciei isso na minha carreira política, mas eu quero aqui expressar o meu sentimento. Quero dizer aqui que não estou aqui para defender Júlio Garcia, não estou aqui para defender os deputados, mas eu quero, na minha fala aqui, dizer que cabe a nós aqui defender, sim, o nosso parlamento. Porque tão logo a vítima no dia de hoje é Júlio Garcia. Mas se nós admitirmos isso que está acontecendo no dia de hoje, nós estamos automaticamente perdendo o nosso direito. Eu quero dizer que, assim como já falou Moacir Sopelsa, falou outros deputados, deputadas, existe uma denúncia, não existe uma condenação. Então, se existe uma denúncia, cabe à justiça a investigação, cabe à justiça fazer toda a avaliação e cabe a ela também o julgamento para a condenação ou a absolvição. Quem somos nós, nesse momento, de forma precipitada aqui, cortar a cabeça de um de nossos companheiros? É isso que vai estar acontecendo se nós admitirmos essa barbaridade. Barbaridade esta que eu entendo como inconstitucional. Então, não temos acesso ao processo num todo. Essa decisão da juíza são 500 páginas para nós avaliarmos. E pergunto, como é que vamos avaliar 500 páginas de um processo que está andando e correndo já há bastante tempo, agora em poucas horas? Então isso é inadmissível. E eu quero deixar aqui bem registrado que a imunidade parlamentar ela existe e como não tem flagrante e sim uma denúncia, eu parabenizo nesse momento o relator Kennedy Nunes, junto com a decisão de toda a Comissão de Constituição e Justiça que foi favorável ao seu relatório, ao seu voto, e eu acompanho o relatório do deputado Kennedy Nunes para fazer com que essa situação se encerre aqui e deixe nas mãos do Judiciário, na finalização das investigações, na finalização da condenação ou absolvição. Então, logo, nós vamos tocando a nossa casa da forma como ela deve ser tocada, cada poder no seu quadrado, poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Então, eu acho que o respeito, ele muda tudo. E é nessa linha que eu sigo. Um grande abraço. Com a palavra, o deputado Gessé Lopes. Boa tarde, colegas. Boa tarde, presidente. Uma situação bastante desconfortável para mim, que já tive alguns processos na comissão de ética. Inclusive, é um pouco diferente a situação hoje que se encontra aqui, e que é exatamente ao contrário da comissão de ética. O que se enquadraria na comissão de ética seria uma condenação. Quando você é condenado, aí sim você pode ir para a comissão de ética e ali ser julgado pela sua cassação. O que não é o caso. O caso aqui é um afastamento. O afastamento não é perda de mandato, é um afastamento provisório. Como diz aqui a própria juíza, né, que é um afastamento para poder dar continuidade às investigações. Como foi feito, por exemplo, com o Douglas Borba, o secretário, que ele foi afastado do seu cargo, não tinha condenação, foi preso preventivamente para que se pudesse investigar. Foi isso que aconteceu com o Douglas Borba, só que ele não tem foro privilegiado. O foro privilegiado aqui, neste caso, realmente dá para dizer que a juíza passou dos limites dela, porque ela não é de um tribunal superior, ela não poderia ter feito essa prisão, ao meu ver, né? Nós recebemos
esse processo hoje de manhã e eu estou aqui até então discutindo e vendo todas essa questão legal. Agora, existe sim uma prerrogativa da Assembleia Legislativa poder julgar um deputado pela sua prisão, mesmo ainda não tendo condenação, como diz aqui no artigo 370 do processo criminal contra deputado, né? No seu artigo 371, recebido a denúncia, não está falando de condenação, recebida a denúncia contra o deputado por crime ocorrido após diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à casa, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, cabe a nós a fazer. O erro é que ela não é do Tribunal Superior. Então, ao meu ver, e por isso a inconstitucionalidade na prisão. Porém, eu não posso deixar de mencionar o fato da questão dos argumentos da juíza, né? Que ela diz: os crimes praticados têm relação direta com a sua influência política, a qual não perdeu sua força mesmo quando estava sem nenhum cargo, entre a aposentadoria junto ao Tribunal de Contas do Estado e a eleição para atual mandato de deputado estadual. Janaína Cassol reforça considerar que quaisquer medidas restritivas contra o PCdista seriam inócuas e até inviáveis sem um afastamento das suas funções, dada as características da atividade parlamentar. Então, eu seguindo a minha coerência que eu sempre venho aqui trazer, debater, denunciar, bater e criticar, eu não posso usar dois pesos, duas medidas. Eu acho que realmente a prisão neste momento, desta forma, não é legal. Não é o jeito certo de se fazer, mas eu seria muito favorável a um afastamento provisório para as devidas investigações. E que, se ele for culpado, que pague, se não for, que volte, e é assim que tem que ser. Eu sempre serei a favor de investigações. Por isso, meu voto vai ser contra o relatório do Kennedy, porque eu seria a favor de um afastamento, não da prisão, neste caso, mas de um afastamento para que nada possa influenciar ou dificultar a questão das investigações. Então, por isso, meu voto será contrário, só dando a minha justificativa. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Silvio Drevec. Senhor presidente Mauro de Nadal, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro quero ressaltar a oportunidade de estar participando novamente nesta Casa Augusta, que participei por 12 anos de muitos debates, de muitos projetos relevantes por Santa Catarina, juntamente com vossas excelências, muitos que estão aí nesta casa, e que continuam fazendo um trabalho sério em prol dos catarinenses. Com relação a esta prisão do nosso colega, deputado Júlio Garcia, eu quero primeiramente endossar as palavras da deputada Marlene Fengler, quando ela diz que nós estamos deliberando a constitucionalidade e não o mérito. E esta é a verdade. E, diante disso, tanto o relator quanto os colegas deputados e deputadas que se manifestaram, que me antecederam, já deram todas as informações, quero crer, necessárias, com embasamento tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Mas eu quero, senhor presidente, se me permitir, fazer uma breve leitura da ADI 5526, que diz o seguinte: da vedação constitucional absoluta à prisão temporária ou preventiva de parlamentar federal. A Constituição Federal, no artigo 53, parágrafo 2º, veda de forma peremptória a submissão dos membros do Congresso Nacional a qualquer tipo de custódia cautelar, como prisão temporária ou prisão preventiva, e somente admite sua prisão em flagrante delito se tratar de crime
inafiançável, que não é o caso do nosso colega deputado Júlio. E, de acordo com o Robert Alexi, se uma regra vale, então ela deve ser exatamente aquilo que ela exige, nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. O Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Celso de Mello, ao tratar da imunidade parlamentar formal, asseverou que uma das emanações é a inaristabilidade. Como destaco também o ministro Celso de Mello, no seu voto condutor desse acordo. A Constituição só autoriza a prisão provisória ou cautelar do congressista numa única e singular hipótese: situação de flagrância e crime inafiançável, que não é o caso do colega deputado Júlio Garcia. E diante da vedação constitucional para a decretação de prisão preventiva de parlamentar no exercício de mandato, descabe argumentar-se, com base em fundamentos de índole infraconstitucional, com adequação e a necessidade da medida no caso concreto, para a garantia da ordem pública, conveniência, da instrução ou para assegurar a futura aplicação da lei. Portanto, baseado na nossa Constituição Federal, senhor presidente, com base na nossa Constituição Estadual, eu quero acompanhar e vou acompanhar o relator, deputado Kennedy Nunes, conforme já houve a manifestação. É esta a minha posição, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Mocelin. Vossa Excelência está com o microfone desligado, deputado. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Eu tenho aqui 3 argumentos para ser favorável ao parecer do nosso nobre colega deputado Kennedy Nunes. O primeiro argumento é que a decisão da prisão cautelar é de juiz de primeiro grau, né, juiz federal, de primeira instância, sendo que a prisão provisória, ela é uma prisão provisória e não teve ainda um julgamento. E eu sempre defendi, como eu defendo ainda, que a prisão após a decisão de segunda instância, pois já teve um julgamento confirmado por um tribunal colegiado, né? E apesar de atualmente nem mesmo a prisão de segunda instância será regra hoje no país, né? E a Constituição Federal ela também prima pelo princípio da não culpabilidade e bem como o da liberdade. Essa é uma das regras da Constituição. Assim, eu entendo que é prematuro prender alguém, especialmente o chefe de um dos 3 poderes, sem que tenha sequer havido um julgamento. O segundo argumento é que a Operação Alcatraz é de 2017 e desde lá não se demonstrou nenhum fato novo, desnecessário e é demasiadamente forçoso a prisão em flagrante. A prisão em flagrante deve ocorrer quando a pessoa é flagrada cometendo um crime ou logo após tê-lo cometido e ser encontrado com indícios do crime. Então, não é o caso da prisão do deputado Júlio Garcia. E o terceiro argumento é que os fatos determinados pela prisão não têm relação com o atual cargo do deputado estadual, e nem com o de presidente da Assembleia Legislativa. O argumento da juíza em seu relatório, pois, caso tivesse, a competência seria do TRF4. Dessa forma, então, como não há uma relação com o mandato do parlamentar, o afastamento do cargo é uma medida apressada, né? E não causaria efeito prático nenhum, vez que a própria juíza reconhece a falta dessa relação. Então, eu concluo que, para o presente caso, com as informações recebidas, deve ser continuado o devido processo legal, mas sem as aplicações dessas medidas extremas. Esse é o meu parecer e relatório. Obrigado, presidente. Presidente, eu peço a inscrição também, deputado João Amin.
Inscrito deputado João Amin. Com a palavra, deputada Ada De Luca. Deputada Ada, Vossa Excelência me ouve? Com a palavra, deputada Luciane Carminati. Estou ouvindo. Então, Vossa Excelência está com a palavra, deputada Ada, na sequência, deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentar a todos os colegas que me antecederam, né? Estou com a voz meio ruim porque eu estou com Covid. E penso assim, ó, que por se tratar de medidas, a prisão e o afastamento que afetam a atividade parlamentar, bem como por sermos o poder legislativo independente perante outros poderes constitucionais, meu voto é integralmente junto com o relator Kennedy Nunes. Está votado, senhor. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, e demais colegas deputados e deputadas. Bem-vinda, deputada Tati Teixeira, também. Bem, penso que várias manifestações já feitas pelos colegas deputados, eu tenho convergência no entendimento. Em primeiro lugar, porque eu entendo que não poderia a juíza de primeira instância proferir uma medida de prisão provisória da forma como foi, então, declarada, né, nos autos. Em segundo lugar, eu entendo que nós precisamos sempre ser a favor da apuração total dos fatos. E não vamos esquecer, colegas deputados, que nós também somos os vigilantes e guardiões e guardiãs da Constituição, que é a nossa maior lei. E a Constituição Federal, no seu artigo 53, e na estadual, artigo 42, garantem a autonomia dos poderes. Então, nós precisamos garantir que, diante de um Estado democrático de direito, o devido processo legal e a ampla defesa sejam asseguradas. Até porque, como bem foi mencionado no processo, nós estamos tratando de matéria anterior a esta legislatura. Os fatos não ocorreram nesta legislatura. Então, eu quero concluir questionando qual é o fato novo para que se declare prisão preventiva. E não há bem maior do que a nossa liberdade. E a nossa liberdade, ela só pode ser restringida quando houver, de fato, algo que coloque em risco a sociedade. Por isso, eu entendo que a gente precisa seguir aquilo que se prevê como fundamento da República, no Estado democrático de direito, autonomia dos poderes, devido processo legal e direito de ampla defesa. Concluo dizendo, como bem falou a deputada Marlene, não cabe a nós entrar no mérito do processo. Isso cabe ao Poder Judiciário. E como não houve, em nenhum momento até agora, nenhum julgamento, me parece que nós estaríamos sendo precipitados a concordar com a prisão de Nunes. Obrigada, presidente. Com a palavra, deputada Tati Teixeira. Olá, boa tarde, senhor presidente, nobres deputados e deputadas. Quero primeiro dizer da importância dessa sessão, né, porque ela nos traz uma reflexão muito grande, principalmente das competências dos poderes, né? Nós estamos discutindo justamente algo que não compete ao poder legislativo. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, né, que principalmente foca no respeito às liberdades civis, aos direitos humanos e às garantias fundamentais estabelecidas de uma proteção jurídica. E, para mim, né, essa proteção passa plenamente pela questão do processo ser extremamente transitado e julgado, que não é o caso nesse momento. Por isso,
apesar de ser uma deputada suplente, né, estando por um curto período nessa Casa Legislativa, eu não poderia deixar de me furtar pela minha responsabilidade de defender, né, o poder legislativo estadual no que diz respeito à garantia do direito de um cidadão, que acima de tudo é um cidadão e que tem todo o direito de fazer sua defesa até o final do processo. Então, por isso, eu me coloco aqui, através do meu voto favorável ao parecer, né, do deputado Kennedy e pela Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, o deputado João Min. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria primeiro registrar o meu agradecimento ao deputado Alba, deputado Lima e deputada Ana Campagnolo, deputado Ivan Nats, que me permitiram apresentar um requerimento. Porém, esse requerimento, ele não discorda do voto do deputado Kennedy Nunes. Poderia até discordar em parte, mas na questão principal aqui, que é a prisão, ele não discorda. Por isso, eu vou acompanhar o voto do deputado Kennedy Nunes e vou explicar o porquê. Primeiro, o deputado Júlio Garcia, ele não é réu, muito menos tem uma condenação. O cidadão não tem que provar que é inocente. A justiça é que tem que provar que o cidadão é culpado. Outra situação é a imunidade parlamentar, que não pode ser ferida nesse momento. Eu mesmo, nesse mandato, mesmo outros deputados também tendo, na sua prerrogativa de mandato, ter postado contra uma licitação, uma dispensa de licitação de R$2,5 milhões durante a pandemia, fui processado e ganhei na primeira instância devido também à minha imunidade parlamentar, já que fui processado pelo dono da agência de publicidade. Então, nesse caso, a Assembleia Legislativa, que discute nesse momento a prisão com base na Constituição Estadual, parágrafo 2º, artigo 42, tende a tomar uma posição importante na defesa do parlamento e que o processo siga, que o amplo direito de defesa seja preservado ao deputado Júlio César Garcia, que ele possa se manifestar, a justiça também, e no caso que esse caso seja esclarecido o mais rápido possível. Será bom para o parlamento, será bom pelo cidadão Júlio Garcia, será bom para o judiciário. Por isso, agradeço mais uma vez o deputado Ivan Nats, que me acompanhou na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Lima, a deputada Ana Campagnolo, o deputado Alba, que mesmo não concordando com o meu voto, me permitiram apresentar o requerimento que, nesse momento, meu pai passou aqui atrás. Nesse momento, eu abdico do requerimento e faço o voto com o deputado Kennedy Nunes. Eu fiquei a tarde inteira discutindo com o deputado Kennedy Nunes. Não fui vencedor, mas nesse momento eu abro mão do meu requerimento e apresento e voto juntamente com o deputado Kennedy. Muito obrigado. O projeto de resolução continua em discussão. Presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Souza. Presidente, boa tarde a todos. Como já foi dito anteriormente, muito ruim que nós comecemos os trabalhos em 2021 com um tema como este, mas nós somos chamados a dar nossos votos, nossas falas, nossas opiniões. Temos que manifestá-las independente sobre qual é o tema. Eu já falei mais cedo hoje na reunião de líderes que não havia motivo para nós votarmos hoje ainda. Não há nem motivo constitucional, nenhum motivo nem regimental que nos obrigasse a votar isso hoje. E eu alertei também que, se esse fosse o caso, infelizmente, eu teria muita dificuldade em votar diferentemente de como eu sempre tenho votado em casos onde não consigo estudar a totalidade do processo. Eu acredito que a maior parte dos deputados não conseguiu ler o processo inteiro, não conseguiu ler as quase 600 páginas. Eu faço isso. Eu gosto de votar com a certeza do que estou fazendo. Neste caso, nós não tivemos o tempo hábil para isso. Mas, mesmo assim, eu preciso, então, fazer o meu voto, fazer minha manifestação de voto.
Sendo assim, o meu voto, nesse caso, vai ser contra o relatório do deputado Kennedy, justamente porque é assim que eu tenho agido em todas as votações onde o tempo não foi suficiente para estudar a matéria a fundo. Existem diversas dúvidas aqui que nós precisamos esclarecer. A juíza tem competência ou não tem competência para tratar das medidas cautelares além da prisão? É uma boa discussão que nós precisávamos fazer, se aprofundar, consultar outros especialistas. A prisão, ela se enquadra nas condições de excepcionalidades ou não? São dúvidas que ainda estão presentes aqui. E, além disso tudo, existe todo o processo que é necessário, sim, estudar e que, desde ontem, minha equipe e eu estamos fazendo. Entretanto, o tempo não foi o suficiente para que nós fizéssemos esse estudo completo. Nós tivemos uma CCJ que acabou poucos minutos antes de começar essa sessão e, por isso, não acredito que foi feito com o melhor tempo para fazermos um voto preciso. Dessa forma, eu vou votar contrário ao relatório do deputado Kennedy, justamente porque é assim que eu venho tratando as matérias que são votadas de forma excessivamente rápidas nesse parlamento. Muito obrigado. Senhor presidente. Sargento Lima. O processo continua em discussão. Inscrito para falar, deputado Sargento Lima. Na sequência... Gostaria de me inscrever, senhor presidente. Deputado Ivan Nats. Na sequência, deputado Ivan Nats. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Nós temos aí uma Constituição que não é a Constituição dos sonhos de ninguém, né? É uma Constituição morde-a-sopra, né? De um lado, ela confere direitos e, de outro lado, ela nos diz que somos todos iguais perante a lei, né? Quanto à fase que ele se encontra, a primeira instância, foi a ferramenta que a juíza encontrou ali, né? Se não me engano, no código, no CPP, ali do 311 ou 316, né? Que fala exclusivamente da prisão preventiva, né? Ela ali tem os motivos ali, porque eles são bem claros ali para quem quiser ler, né? Tendo em vista isso, como eu sempre manifestei, né? Prefiro ficar com as primeiras páginas da Constituição no que diz respeito a que somos todos iguais perante a lei. Sempre fui contrário a isso de foro privilegiado, enfim, todas essas coisas, né? Eu vou votar contrário aí ao relator, deputado Kennedy Nunes. Com a palavra, deputado Ivan Nats. Senhores deputados, boa tarde a todos. Eu queria falar especificamente para aqueles que não acompanharam a CCJ. Uma observação que, com todo respeito que tenho meus colegas deputados, eu acredito que a maioria não teve acesso sequer a liminar, o fundamento da liminar, e os fundamentos que foram utilizados pela juíza para fazer a expedição dos mandatos. Eu concordo integralmente com o texto do deputado Kennedy Nunes, que se refere à prisão do deputado Júnior. Não existe elementos do flagrante que são exigidos pela Constituição Federal para a prisão. Não há flagrante, obviamente a prisão é arbitrária. Como arbitrária, deve ser anulada. Já eu tenho uma preocupação com relação às medidas cautelares. Eu observei atentamente a fala dos meus colegas e poucos se atentaram às medidas cautelares que foram expedidas pela juíza. E eu também tive acesso, rapidamente, como todos os meus colegas, à decisão judicial. E eu acredito, embora já tenha discutido isso com o deputado Kennedy Nunes, que as cautelares, elas não estão submetidas ao plenário da Assembleia. Não há na sentença nenhuma observação de colocar as medidas cautelares a julgamento do parlamento. Tão somente a prisão preventiva determina a Constituição Estadual, o seu artigo 42, se não me engano, vamos ver aqui,
e no artigo 53 da Constituição Federal, que determina que as prisões de parlamentares sejam submetidas à avaliação do parlamento. E eu tenho uma preocupação, senhores deputados, de que, se avançarmos uma deliberação a qual a Assembleia não foi instigada a fazer, se nós não vamos anular a nossa decisão, a nossa sessão. Por quê? Porque sobre as cautelares, aquelas que afastam, por exemplo, o presidente Júlio Garcia da presidência, existem recursos próprios, como o HC ou o agravo de instrumento criminal. Então, recurso próprio permitido àquele que sofreu a lesão afasta da Assembleia, ao meu ver, nessa rapidez que a gente teve para estudar a matéria, a competência de avaliar a decisão. E se nós avançarmos para cassar uma decisão que não está sob análise do parlamento, há o risco de nós anularmos toda a nossa sessão. Isso me preocupa, eu queria fazer esse registro. Eu quero acompanhar o voto do deputado Kennedy Nunes, quero apenas fazer essa observação. Nós estamos avançando nas decisões. Existe, obviamente, e foi levantado pelo deputado Kennedy, muito bem, uma deliberação do Supremo Tribunal Federal, a 5526, na ação direta de inconstitucionalidade 5526, que diz que as decisões que prejudicam a prisão e aquelas que prejudicam também o desenvolvimento da atividade parlamentar devem ser submetidas ao parlamento. É verdade, o artigo 5526 deixa isso claro, mas também é verdade que, para que isso aconteça, o parlamentar deve fazer o seu requerimento próprio, e não esse requerimento vir do Poder Judiciário, que faltaria ao Poder Judiciário competência para esse julgamento, ou seja, julgar se o mandato está sendo prejudicado. Eu faço essas observações porque eu gosto muito da Constituição Federal, estudo muito ela, trabalho 30 anos com a Constituição Federal, e ela é muito perfeita, ela é muito detalhista. E a prisão do parlamentar, ela tem que ser submetida ao plenário. Mas as medidas cautelares, elas podem sim ser expedidas contra a atividade do parlamentar, no caso, a presidência. Eu mostrei na CCJ, eu não tenho aqui agora para mostrar de novo, uma decisão do ministro Marco Aurélio, que afastou o presidente. Deputado Ivan, Vossa Excelência tem o tempo de até 5 minutos ainda. O microfone está desligado. Eu compreendo, senhor presidente, que a minha situação é uma situação difícil, pelo carinho que tem o deputado Júlio Garcia, pelo carinho que tem pela Assembleia, pelo respeito que tem ao parlamento, pelos meus colegas, mas também me encontro nessa posição de conhecer um pouquinho o princípio constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal já afastou o presidente Renan Calheiros da presidência do Senado em 2016, com uma decisão liminar. Então, é possível que essas decisões sejam expedidas contra parlamentares. Né? Venho aqui para mostrar para Vossas Excelências a manchete, né? Não sei se dá para ver, de 2016, mas é só procurar. Então, para concluir, eu queria registrar isso. A minha preocupação de que a Assembleia Legislativa, com essa posição, acabe ainda mais prejudicando o deputado Júlio Garcia. Avançando naquilo, nós não temos nem legitimidade, nem competência para julgar. Mas não vou criar embaraços, vou acompanhar o deputado Júlio Garcia no voto, o deputado Kennedy Nunes no voto, só queria fazer esse registro para que não passasse despercebido essa observação, senhor presidente. E, no fundo, o que vale é o voto, né, deputado Kennedy?
Não são as minhas observações. Então, feito o registro, o presidente vai acompanhar o deputado Kennedy. Gostaria de me inscrever também, deputado Mauro de Nadal. Deputado Mauro de Nadal. Deputado Marcos Vieira. Rodrigo Minotto, na sequência. Não, mas é só 30 segundos, 1 minuto, deputado, em cima da fala do deputado Ivan Nats, por gentileza. Deputado Marcos Vieira. O deputado Ivan Nats, com todo o respeito que tem por sua excelência, mostra uma manchete do afastamento de um senador, né? Mas, em outras ocasiões, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, o Supremo afastou o deputado e afastou o senador, e esses órgãos legislativos, lembro-me bem de um caso na Câmara Federal, que em menos de 24 horas restituiu o mandato do deputado federal. Da mesma coisa no Senado, o Supremo afastou um senador da República e o Senado restituiu o mandato desse senador. Então, existe precedentes nesse sentido de que realmente a Casa Legislativa tomou a decisão e resgatou o mandato de deputado federal e de senador da República. Era só, deputado. Pela ordem, senhor presidente, também nessa mesma direção, porque eu acho 30 segundos, deputado. Só para dizer, deputado Ivan, eu compreendo a sua preocupação, né? Mas seria justo nós não votarmos as medidas cautelares se elas fossem colocadas por um juiz de segundo grau, que é quem pode fazer isso. Não uma juíza de primeiro grau, ela não pode aplicar esse tipo de penalidade. Então, por isso que o voto do deputado Kennedy está preciso e a Constituição prevê isso, né? Os mandatos afastados de outros senadores e deputados foi pelo colegiado, pelo órgão correto. Com a palavra o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, eu queria aproveitar essa fala do deputado Milton Olmos, a fim de colaborar com esse debate e também entendo a preciosidade da referência que o deputado Ivan Nats faz acerca desse tema. E realmente o STF é o fórum, é a corte competente para agir no caso de deputados federais e de Senado da República. O que não é o caso em tela que nós estamos discutindo nesse momento. Nós estamos discutindo uma decisão de um juízo de primeiro grau que, em tese, salvo o melhor juízo, não teria competência para tal decisão, além da decisão que proferiu uma decisão interlocutória, que não é sentença, uma decisão interlocutória que profere a prisão em flagrante e as medidas cautelares expostas. Porém, eu entendo que, fazendo a análise subliminar de toda essa discussão, o que está aqui é a competência do juízo natural. Entendemos e entendo que, nesse caso específico, somente o Tribunal Regional Federal seria o órgão competente para prover uma decisão desta natureza contra um parlamentar no âmbito estadual. Por isso, eu acompanho o voto do relator e também voto favorável ao projeto de resolução apresentado. O projeto de resolução continua em discussão. Deputado Kennedy. Com a palavra, deputado Kennedy Nunes, o último inscrito. Senhores deputados, rapidamente para falar aqui, que na verdade nós não estamos aqui entrando no mérito, até porque não existe nenhum julgamento, existe uma denúncia e uma investigação. Essa investigação continua, vai para a justiça depois ela pode fazer com que as coisas possam ser julgadas e condenadas as pessoas que estão devendo. Eu queria fazer duas manifestações. A primeira, com relação a esses casos. Volto a dizer, nós não estamos aqui inocentando ou culpando ninguém. Nós estamos colocando a ordem como ela tem que ser feita. A juíza de primeira instância não pode fazer isso, não tem competência. Com relação à preocupação do deputado Ivan Nats, eu não vejo preocupação nenhuma, até porque a ADI, ela fala o seguinte: prosseguindo o julgamento, o tribunal também, pela votação majoritária, deliberou que se encaminhará à Casa Legislativa que o
parlamentar pertencer, para fins de que se refere ao artigo 53, parágrafo 2º, lá no 53, parágrafo 2º, diz que é só relacionado à prisão. Mas daí vem este acordo, que já foi promulgado pelo Supremo Tribunal Federal, da Constituição Federal, a decisão pela qual se aplique medidas cautelares, o exercício de a execução desta impossibilitar, direto ou indiretamente, o exercício regular do mandato parlamentar. Então, portanto, baseado nesta ADIM, que foi, inclusive, desta matéria que o deputado Ivan Nats apresenta, da saída e da tirada da presidência do senador Renan Calheiros, depois o próprio ministro refluiu dessa decisão por conta desta decisão já tomada no Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, por isso que coloquei junto no parecer a questão das medidas cautelares também. Mas vou agora falar um pouquinho para a sociedade catarinense. Nós não estamos aqui inocentando ninguém. Nós estamos aqui fazendo valer a lei. Não existe nenhum condenado. Nós não estamos tirando a condenação de ninguém aqui. A prisão ao qual o deputado Júlio está agora, pela juíza, teria acontecido por um fato de fevereiro de 2019, o flagrante, que ela fala, fevereiro de 2019, ela dá o parecer dela em 9 de dezembro do ano passado, veja bem, sociedade catarinense, ela despacha para a Polícia Federal no dia 14 de dezembro e dá o prazo de 90 dias para a Polícia Federal fazer a prisão do deputado Júlio. Espera lá, não é flagrante? Então, flagrante de fevereiro de 2019, sai a decisão em dezembro, e aí a Polícia Federal tem mais 90 dias. Que tipo de flagrante é esse? Vale lembrar que esta juíza é a mesma que determinou a prisão do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, e que foi preso, e depois a decisão, aquela operação Ouvidos Mocos, não deu em absolutamente nada, mas ficou uma grande mancha para a sociedade catarinense, que foi o suicídio do senhor ex-reitor, porque não aguentou a pressão. Então a gente tem que tomar cuidado o que é denúncia e o que é fato. Até agora a gente está querendo saber, cadê os 33 milhões de reais desaparecidos do cofre? Isso não é denúncia, isso é fato. Mas não aparece ninguém, não prendem ninguém, não fazem absolutamente nada. Agora, diante de denúncias, aí fazem. Por exemplo, o prefeito Jean Loureiro foi preso também. Disseram que dentro do gabinete do prefeito Jean Loureiro tinha um bunker onde ele bisbilhotava as ações da Polícia Federal. Prenderam, afastaram do cargo e depois não deu nada. Por isso, nós aqui estamos diante da Constituição. Esta juíza de primeira instância, substituta, não tem competência para mandar prender deputado. Quem tem competência para mandar prender, afastar de cargo e afastar de função de presidência é o Supremo Tribunal Federal ou, no máximo, o Tribunal Regional Federal. Então, portanto, é para esclarecer essa questão e o meu voto foi por conta disso daí. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos em discussão, senhoras e senhores deputados, a votação será nominal. E, para tanto, eu peço a gentileza ao deputado Clary Kennedy Nunes para que a DOC, já que ele se encontra em plenário na Assembleia, para que a DOC proceda à chamada individual dos senhores e senhoras deputadas para que possam exercer o seu direito de voto. Obrigado, senhor presidente. Quem vota a favor do projeto de resolução, quem vota não, vota contra. Tenha a bondade, deputado. Como vota a deputada Ada Faraco de Luca? Como vota a senhora deputada Ana Caroline Campagnolo? Como vota o deputado Bruno Souza? Voto não. Como vota o deputado Coronel Mussolini? Voto sim. Como vota o deputado Dr. Vicente Caro Preso? Caro Preso. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado senhor Fabiano da Luz? Voto com o relator, senhor presidente.
Como voto, deputado Felipe Estevão. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Fernando Krelling. Como voto, deputado Ismael dos Santos. Para que se restabeleça a justiça, voto sim, senhor. Como voto, deputado Ivan Nats. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Jair Mioto. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Gerry Comper. Como voto, deputado Gessé Lopes. Com as ressalvas que eu falei no meu depoimento, voto não. Como voto, deputado João Amin. Voto sim. Como voto, deputado José Milton Schaefer. Voto sim. Como vota o deputado Kennedy Nunes, vota sim. Como voto o deputado Laércio Schuster. Eu voto sim. Como vota a deputada Luciane Carminati. Favorável ao seu parecer, deputado Kennedy. Vota sim. Como voto o senhor deputado Luiz Fernando Vampiro. Sim, senhor presidente, o relatório. Como voto do senhor deputado Márcios Machado. Como voto do deputado Marcos Vieira. Voto sim, senhor presidente. Como voto a deputada Marlene Fengler. Sim, senhor presidente. Como voto o deputado Mauro de Nadal, não vota porque é presidente, né, deputado? Ou o senhor vai exercer o direito de voto? Não. O presidente não vai exercer. Como voto o deputado Milton Obos. Voto sim. Como voto o deputado Moacir Sopelsa. Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Nazareno Martins. Voto sim, senhor presidente, com o seu relatório. Como voto o deputado Neudi Sareta. Voto sim. Como voto o deputado Nilson Berlanda. Para que se faça justiça, voto sim, senhor presidente. Como voto o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira. Como vota a deputada Paulinha. Como vota o deputado Ricardo Alba. Seguindo a Constituição Federal e a Constituição do Estado, com muita tranquilidade, eu voto sim. Como voto o deputado Rodrigo Minotto. Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Romildo Titon. Voto sim com o relator, senhor presidente. Como voto o sargento Lima. Voto não, senhor relator. Como voto o senhor deputado Sérgio Mota. Voto sim, senhor relator. Como voto o senhor deputado Silvio Drevik. Voto sim, senhor presidente. Como vota a senhora deputada Tatiane Teixeira. Só tem que ligar o microfone. Isso. Agora sim. Voto sim, senhor presidente. Como voto o senhor deputado Valdir Cobalcini. Voto sim, senhor presidente, com relatório do deputado Kennedy Nunes. Como voto o deputado Volney Weber. Secretário, para que se restabeleça o direito garantido na Constituição Federal e Estadual, eu voto sim ao relatório do deputado Kennedy Nunes. Vamos refazer a deputada Ada de Luca. Como vota a senhora deputada Ada de Luca? Voto sim, senhor presidente, com o seu relatório e com a dignidade do parlamento. Questão de ordem, senhor presidente. Deputada Ana, eu iria chamar a senhora agora. Como vota a deputada Ana Carolina Campanholo? Presidente, é possível votar por abstenção? Pode. Por favor, registre a minha abstenção. Obrigada. A abstenção da senhora deputada Ana Campanholo.
Refazendo ainda, deputado Fernando Krelin, presente ou vota? Presente. Senhor presidente, um voto que eu nunca fiz na minha vida foi a abstenção. Recebi uma ligação na tarde de hoje para avaliar um processo de 600 e poucas páginas. Se eu votar sim, estou sendo influenciado por alguém. Se eu votar não, alguém me influenciou. Então, nesse caso, vou me abster por não ter conhecimento da matéria. Deputado Gerry Comper, está presente? Deputado Márcio Machado. Deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, meu voto é sim, é com o relator Kennedy Nunes. Como vota a deputada Paulinha? Senhor presidente, nós tivemos 1, 2, 3 ausências, 2 votos por abstenção, 3 votos não e 30 votos sim, num total de 35 senhores deputados votantes. 30 votos sim, 3 votos não e 2 abstenções. Encerrada a votação pelo resultado, 2 abstenções, 3 votos não, 30 votos sim, está aprovado o projeto de resolução. Esta presidência encerra a presente sessão extraordinária e convoca outra sessão extraordinária para hoje, às 18h35, para que possamos votar a redação final. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária para deliberarmos somente sobre a redação final do projeto de resolução 001/2021. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os que discordam se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aprovada a redação final da matéria, esta presidência agradece a presença e a participação de todos, com o voto contrário do deputado Sargento Lima, que está se manifestando em tela. Mais alguém voto contrário na redação final? Aprovado por maioria, que eu não consigo ver todos aqui ao mesmo tempo. Então, gostaria que se manifestasse quem está com voto contrário. Um voto contrário. Aprovado, então, a redação final por maioria. Esta presidência agradece a presença de todos os senhores e senhoras deputados, bem como toda a nossa assessoria, e encerra a presente sessão. Um grande abraço a todos.